Na nossa aula de redação hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês algo importantíssimo relacionado à escolha dos seus argumentos. Como é que vocês vão trabalhar a maneira de escolher o argumento ali na hora, encher linguiça ali ou mesmo de argumentar de verdade dentro da redação. Eu também vou mostrar o elemento final, ou seja, o último parágrafo, o que você tem que fazer lá no fim da redação, como é que tem que ser a sua conclusão. Então, na última aula, a gente parou mais ou menos nesse slide aqui, ó, que era voltando no dissertativo argumentativo, por isso que eu fiz esse disclaimer desse tamanho. Então, o dissertativo é falar sobre e o argumentativo é convencer. Eu falei sobre os textos motivadores e sobre legitimado, não legitimado, nós vamos falar hoje. Então, o que significa na prática aqui o legitimado e o não legitimado? Deixa eu voltar nesse daqui, ó. Você tem dois tipos de argumento. Um argumento que a gente chama de legitimado, que é um argumento que tem peso, e um argumento não legitimado. Eu vou mostrar para vocês exemplos dos dois. E tem ali o baseado em textos motivadores, que, puxa vida, é só em último caso. Tentem ao máximo não fazer textos baseados no texto motivador. Use ali o máximo que for possível, tá na sua cabeça, e puxe do texto ali só dados estatísticos, só uma coisa tipo assim, sabe? Não tenta ficar buscando muita coisa lá, não, nem mesmo no estilo, porque isso vai impactar na sua nota, beleza? O que é o repertório? O repertório é aquele conhecimento prévio que você já leva ele para a redação. Você já estudou antes, você estudou lá o que é educação, você estudou o que é inteligência artificial, por exemplo. Caiu esse tema, você já está apto. Ai, senhor, tá difícil, viu? Aí você já está apto a saber o que você vai encaixar nessas duas coisas, porque você já estudou isso, tá? Então, estudando a nossa área aí, a gente já sabe que vai ser tema de educação atual, facilita bastante para a gente conseguir encaixar lá. Então, beleza, ó, baseado nos motivadores. É o repertório que utiliza apenas informações que já estão lá no texto. O participante pode tanto realizar uma paráfrase próxima do original, inclusive fazendo uso pontual de cópia, apenas trocando palavras e expressões, por exemplo, quando se apropriar melhor do que leu, mas ainda sem complementar com informações que extrapolem os textos motivadores. Esse pode aqui não é pode no sentido de permissão, é pode dizendo assim, ó, pode ser que ele faça isso. E se ele fizer isso, nós estamos caracterizando o texto como motivadores. Em outras palavras, não adianta você ir lá, pegou lá uma frase bacana e você fez de outra forma e colocou. Isso não funciona, porque isso é uma paráfrase, não se aceita fazer isso. O seu texto ele tem que ser o quê? Original, dentro aí das perspectivas do que você trouxe de casa, dentro dos seus conhecimentos. Porque senão também ia ser fácil, né? Todo mundo ia chegar lá, pegar o texto motivador, olhar para ele, entender, colocar outras palavras e fazer. E não é isso que a banca espera que você faça. É óbvio que nenhum texto, tá? Nenhum texto da face da Terra, ele vai ser 100% original. Isso simplesmente não existe. Tá? Todo texto ele tem que estar baseado em algum outro texto. Isso por definição. É humanamente impossível você construir um texto do zero. Alguma coisa você vai trazer das suas experiências e até mesmo para você construir um texto, você já tem que ter lido outros textos. Então, nunca vai ser um texto 100% original, mas a banca procura o quê? O que a gente chama de traço de autoria. O que é o traço de autoria? Você conseguir identificar que o texto do Joãozinho é diferente do texto da Mariazinha ali, você consegue perceber. Por quê? Porque o texto ele tem uma identidade própria. Você vê que a pessoa pegou o texto ali, ela mastigou o texto, ela trouxe conhecimento dela, e aí dentro do conhecimento dela, ela foi capaz de produzir um texto. É isso que a banca procura. A banca não procura que você olhe para os textos motivadores, fale assim, que textinho legal, deixa eu fazer um parecido. Você vai lá e modifica e faz com as suas palavras. Não é isso que a banca quer, tá? Então fique esperto. Não é para ficar fazendo isso daqui, então, paráfrase, pegar lá e tirar, vou só tirar uma ideia. Nessa hora tem sempre um aluno mais espertalhão que fala assim, professor, mas eu vou lá na prova da LDB e vou pegar uma coisa lá e vou colocar. Não, dá na mesa. Tá? O corretor, ele é treinado e ele, obviamente, ele tem que ler a prova toda. Então, ele lê a prova até de matemática, ele lê. Porque ele tem que saber se o aluno vai puxar alguma coisa. E aí, quando você lê o texto, o corretor seu lá lê o texto, ele fala, isso aqui eu já vi em algum lugar. Aí ele vai lá, olha e fala, opa, isso aqui o cara tirou de tal lugar, aqui na prova. E o corretor percebe fácil também, viu, galera? Porque o negócio fica deslocado no texto. Tipo assim, quando o aluno copia, quando ele vai lá e faz essa paráfrase,
é nítido, porque você consegue ver que o negócio não faz sentido dentro do texto que o cara está falando, tá? Não sei se vocês já fizeram uma análise crítica, né? Quando você vai fazer um texto, por exemplo, você pega um texto antigo, você quer descobrir se o texto... Não, vamos pegar um exemplo mais claro. Você pega lá seus alunos lá, aí você vê, tem um aluno que sempre utiliza um determinado tipo de texto e o outro não utiliza. Aí quando você vê que o cara fez um texto parecido com o estilo do outro, você vê que um copiou o outro, né? Porque os estilos você consegue perceber. Então, quando você vê que o texto ele tá todo assim parecendo uma coxa de retalhos, né, você consegue saber que o texto quem copiou de quem. Então, quando você vai fazer uma análise crítica dos textos antigos, por exemplo, você saber qual texto bíblico que é o correto, enfim, qual texto grego, você consegue saber quem copiou de quem, dentre outras coisas, por causa do estilo. E aí você vê que opa, essa frase está exatamente igual a do outro cara, e esse cara que fez aqui, ele não tem esse estilo, só o outro que tem. Então você foi lá, o seu texto está de um jeito, mas aí você pegou uma estrutura do texto motivador, o cara vai saber, ele vai saber, não faça isso. Não pense assim, não, vou pagar de esperto, eu vou fazer só para inteirar umas duas linhas aqui que vai dar certo. Não. Se você quiser inteirar a linha, se você quiser preencher lá as 35 linhas no caso de Lagoa Santa, ou preencher as 30 linhas no caso de Contagem, você precisa fazer o quê? Você precisa colocar citações, tá? Aí quando você coloca citações, aí você vai preencher de uma maneira qualitativa, e não de uma maneira que o cara vai ver que você está copiando de outro, tá? Você está cansado desses cursos que prometem te ensinar redação, te ensinar português? Você vai lá, gasta dinheiro, estuda, mas nunca passa. Mas o nosso curso aqui é diferenciado, porque nossa metodologia tem aulas online, aulas gravadas, plantões tira dúvidas, mas principalmente nós focamos apenas e tão somente naquilo que as bancas pedem, para que você consiga a sua tão sonhada vaga. Eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens, já tive participação em bancas de concurso, e você vai clicar aqui agora, se inscrever e fazer parte do nosso curso, e vamos te entregar o conteúdo necessário para que você consiga realizar o seu sonho de finalmente ser aprovado. Te espero no curso. A questão da citação é, todas as citações cabem, desde que você consiga colocar elas. Claro que tem algumas que o cara força muito a barra, mas assim, dentro do texto, meio que qualquer citação você consegue colocar, por exemplo, na área de educação, para justificar seu ponto. Mesmo porque primeiro você vai criar o ponto e só depois você vai achar a citação, tá? Eu acho que o melhor caminho é esse. Mas eu acho o seguinte, decorem, tá? Vou passar para vocês a lista, vocês vão decorar. É decorar mesmo, galera. Não tem chororô, não. É decorar, é ler lá. Eu gosto muito do Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Coisas desse tipo. Você vai decorar o negócio, tá? E aí depois você vai tentar fazer. E eu vou ler e depois eu vou falar dessa redação específica. Vamos dar sequência aqui, qualquer coisa vocês perguntam aí, povo. Então, vamos aqui. O filme, sei lá o que é isso aqui, acho que é Fratura, relata a história de um homem que, após experiências traumáticas, adquire transtornos que dificultam a reposição entre a realidade e a paranoia. Essa obra, pela obra fora da ficção, isso aqui funciona muito, viu? Isso aqui os meninos do Enem decoraram esse treco aqui, isso aqui virou uma febre. Tudo quanto é redação tá aparecendo isso aqui. Você coloca um filme, funciona com livro também. Você coloca um livro, aí depois você fala fora da ficção, percebe-se que tal problema ele ocorre também dentro da população.